Boa noite, irmãos. Hoje é domingo, dia 9 de agosto de 2020. E nós estamos aqui mais uma vez para juntos adorarmos e bendizemos o nome do Senhor nosso Deus. Hoje é um dia especial também. Hoje foi comemorado o Dia dos Pais. Há um momento que nós separamos para lembrar dos nossos pais. Eu queria, nesse momento inicial de culto, nesse dia tão festivo, eu quero ler com você o livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 9, versículo 6. Acompanhe comigo, diz o texto, Isaías 9, 6. Diz o texto: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Meus amados irmãos, eu escolhi esse texto porque eu creio que se existe um lugar onde não há orfandade, esse lugar é na igreja. No Dia dos Pais, há um momento de tanta alegria no nosso coração. Você que tem pai, você que talvez perdeu o seu pai, a nossa vida é marcada pela paternidade. Porque enquanto nós sabemos que nem todos são pais, mas todos nós somos filhos. E a filiação está ligada à paternidade. Jesus se tornou não apenas o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz. Ele foi o Pai da eternidade. E é por ele, por meio dele e para ele, que nós podemos louvar a Deus pela vida dos nossos pais, sabendo que Deus se torna para nós o Pai bendito, o Pai abençoador. Espero que você tenha tido um domingo alegre, feliz, um dia em que você possa ter sido levado pelo Espírito a adorar a Deus pela bênção da paternidade e pela bênção dos nossos pais. Quero orar pelos pais da igreja, orar pela sua vida e pedir que Deus nos dirija e ilumine o nosso entendimento para mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse momento. Quando lemos aqui, através do livro do profeta Isaías, a paternidade do Senhor. Hoje nós separamos para comemorar o Dia dos Pais, o segundo domingo de agosto. Te louvamos pela vida de cada pai. Te louvamos, ó Deus, por tua vida, por tua presença. Te louvamos por tua paternidade. Obrigado porque Jesus foi para nós não apenas Senhor, mas Ele é o nosso Pai, o Pai da eternidade. Bendizemos o teu nome por isso. E te agradecemos pela vida de cada pai. Te pedimos a tua bênção sobre a vida dos pais. Que haja iluminação, sabedoria do teu Espírito na mente de cada pai, para que os seus filhos sejam abençoados. Louvamos o teu nome por isso. Fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos agora para um momento de louvor e adoração. E daqui a pouco voltaremos para meditarmos na palavra de Deus. Amém? Boa noite, irmãos. Vamos louvar e adorar ao Senhor com essa linda canção. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama o seu nome, Ele então virá. Ele vem
salvar. Amém. Meus amados irmãos, após nós ouvirmos esta adoração, ouvimos este louvor, esse momento que tivemos aí de adoração, quero convidar você a meditar conosco na mensagem desta noite. O tema é a primazia da palavra. Um dia tão importante, marcado como o Dia dos Pais. Como não olhar para o nosso pai, como não reconhecer a paternidade, sendo que ela não estivesse vinculada à palavra. Qual a importância que a palavra tem? Como ter um bom pai, como ser um bom pai, como ser um bom filho, como ter uma relação com este Pai nosso de cada dia, o Deus eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se não há mais intimidade com a palavra, se nós não conhecemos a palavra, isso nós não andamos por ela. Por isso, Pai, eu quero, nessa hora, pedir a Deus, que é nosso Pai, para iluminar nossa mente. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Ele fale conosco por meio da sua palavra. Amém? Senhor, nós estaremos lendo agora o livro de Salmos número 1, versículos 1, 2 e 6. Pedimos a tua direção. Prepara cada coração nesta noite e transforme a nossa vida pelo poder da tua palavra. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Vamos meditar então nessa palavra, Salmos número 1, versículos 1, 2 e 6, nesse primeiro momento. Salmos 1, versículos 1, 2 e 6, diz o texto: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Meus amados irmãos, eu queria pensar com vocês sobre esse tema, a primazia da palavra. O quanto que a palavra tem tido importância, relevância para o seu coração. Há um texto declarado por Jesus, ensinado por Jesus, muito conhecido da igreja, que é Mateus 6,33, onde o texto diz: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos lhe serão acrescentadas. Nós sabemos que buscar o reino de Deus é buscar o rei. E a sua justiça é a sua palavra. A justiça de Deus se manifesta por meio da sua palavra. O Salmo 1 nos ensinará muito sobre a relevância da palavra, a importância da palavra. Então, pensar comigo nesta noite sobre a primazia da palavra. Observe que no livro de Salmos nós temos 150 salmos na Bíblia. Quando você abre a sua Bíblia, o livro de Salmos fica exatamente no meio da Bíblia. E nós temos 150 salmos. Mas nós temos uma coisa interessante, porque o editor aqui do Saltério, ele propositalmente, ele traz como prefácio dos Salmos o Salmo 1 e 2. E quando você observa o contexto do Salmo 1 e 2, você percebe o porquê que o Salmo 1 e 2 se tornou o prefácio dos Salmos. Porque no Salmo 1 nós veremos a primazia de Cristo. E no Salmo 2 falará sobre a supremacia de Cristo. Quando nós olhamos para essa questão, nós percebemos que o Salmo, ele norteará essa mensagem. Ele falará de Cristo e falará da palavra. Nós temos nos Salmos a lei de Deus, mas nós temos também o Messias, o Filho de Deus, o ungido de Deus, que era prometido para salvar o seu povo dos seus pecados. Nós temos duas palavras, uma no grego e uma no hebraico, que definem salmos. A palavra no hebraico é terrilim. Terrilim significa hinos, louvores. A palavra no grego para salmos é psalmoi. E psalmoi significa músicas. Então, quando nós olhamos para o livro de Salmos, nós vemos que os nossos hinos, os nossos cânticos, os nossos louvores, as nossas músicas contemplam a lei de Deus e a palavra de Cristo. É nos Salmos que nós encontraremos a adoração com lamentos, com fé, com amor, com esperança. O nosso coração está aberto.
em conexão com a palavra e transformado por ela, nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor. Nós olhamos essa introdução e olha que coisa interessante. Olha o primeiro versículo do Salmo 1 e o último versículo do Salmo 2. O primeiro versículo do Salmo 1 está escrito: como é feliz aquele que tem o seu prazer na palavra. Há uma versão que diz: bem-aventurado é aquele, ou seja, a bem-aventura, a boa sucessão de uma aventura bem-sucedida. A felicidade é encontrada porque ele encontrou a palavra. A palavra de Deus traz satisfação. Esse é o seu versículo 1 do Salmo 1. Agora, olha o último versículo do Salmo 2. Ele diz: como são felizes todos os que nele se refugiam. Meus amados irmãos, enquanto o Salmo 1 fala da importância da palavra e fala que a felicidade e a alegria, a bem-aventurança do homem está na palavra de Deus, é no Salmo 2 que diz que felizes são aqueles que se refugiam nele. Nele quem? Nele Jesus, o Messias ungido. Aliás, houve alguém que passou por aqui na terra e sobre ele não houve pecado algum? Sim, este alguém foi Jesus, o Filho de Deus. Meus amados irmãos, eu queria que nós olhássemos para essa questão e fizéssemos a seguinte pergunta: por que trazer nesse Dia dos Pais o tema a primazia da palavra? Por que pensar sobre a relevância da palavra? Porque nós sabemos que tudo na vida do cristão, tudo na vida do homem tem real valor quando a sua vida está conectada, baseada, interligada, alimentada e transformada pela palavra. Aqueles que não são alcançados pela palavra, aqueles que não amam a palavra, aqueles que não abraçam a palavra, não vão viver o resultado dela. O livro de Salmos mostra para nós que a palavra de Deus ela deve ter primazia no nosso coração. E Deus e Jesus Cristo deve ter a supremacia em tudo que somos e em tudo que fazemos. Não há nada que fique de fora do cuidado, do olhar e do toque do agir de Deus. O Salmo 119, mais adiante, no versículo 54, ele diz assim, acompanhe comigo aí, Salmo 119, versículo 54, diz o texto: os teus decretos são o tema da minha canção em minha peregrinação. Meus irmãos, quem que definia a peregrinação? O que é a peregrinação do homem? A caminhada dele aqui na terra era definida pelos decretos de Deus, pela palavra de Deus, é pelo mandamento de Deus que ele tinha a direção e a canção, o que entoava, o que mexia o coração dele. Era como aquilo que Jesus falou: a boca fala daquilo que o coração está cheio. O que tem enchido o nosso coração? Se é da palavra, se são os decretos de Deus, nós iremos caminhar, peregrinar, entoando e cantando a Deus louvores de adoração ao Senhor. E eu queria pensar com você diante dessa verdade. O que podemos aprender à luz desse texto, Salmo número 1, sobre a primazia da palavra? De que forma a palavra de Deus tem primazia na vida do seu povo? Há pelo menos 3 verdades aqui nesse texto. Nós aprenderemos que a palavra de Deus, ela dirige os passos do justo. Nós veremos que a palavra de Deus, ela define a postura do justo, e nós veremos que a palavra de Deus, ela distingue a posição do justo. E eu queria então partir com você para mergulhar nesse texto pela primeira verdade. A palavra de Deus, ela dirige os passos do justo. Olha o versículo 1 e 2 do Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Meus irmãos, essa é a primeira verdade. A palavra de Deus, ela dirige os passos do justo. O justo não anda por sua própria palavra, ele não anda pela palavra do mundo. O justo anda pela palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela que dá direção para nós.
E o texto é claro, há uma direção que traz alegria, que traz satisfação, traz plenitude de alegria. A felicidade do justo não está naquilo que ele deseja fazer, mas está naquilo que o Senhor determinou que ele faça. Ou seja, a felicidade para o justo, ela é um subproduto daquilo que ele tomou posse como palavra de Deus para o seu coração. A felicidade do justo, ela é fruto daquilo que ele não faz para fazer o que ele precisa fazer. Eu queria que você gravasse isso. A felicidade do justo, ela é fruto daquilo que ele não faz para fazer o que ele deve fazer. Nós olhamos para a nossa vida e olhamos para a realidade da palavra e nós percebemos isso com muita clareza. Eu fico pensando quais são os momentos que às vezes nós enfrentamos de muita luta, de muita batalha. A pandemia do Covid-19 tem sido um tempo tão difícil. Nós estamos aí tendo que reaprender muitas coisas. Mas quando nós olhamos essa verdade, a palavra de Deus, ela dirige os passos do justo. Nós percebemos essa clareza. A felicidade do justo, ela é fruto daquilo que ele não faz para poder fazer o que ele deve fazer. E aí quando a gente tem momento que é difícil, de tanta luta, e que a gente fica sem resposta. É como se nós não soubéssemos se a ação que nós estamos tomando, se a atitude que nós estamos fazendo é uma atitude que agrada a Deus ou não. E aí você pensa, você vai refletir, e o que vem à sua mente? Me vem à mente dois textos. O primeiro texto está em 1 Tessalonicenses 5:21. 1 Tessalonicenses 5:21, diz o texto: analisai tudo e retém o que é bom. Há uma versão que diz: examinai todas as coisas, mas retenha o que é bom. Esse é o primeiro texto. Será que a gente analisa todas as coisas que Deus tem falado conosco? Será que a gente entende que tudo que a gente vive há uma palavra específica de Deus? E aí, Paulo escrevendo à igreja em Tessalônica, ele diz: analisai tudo, mas retenha o que é bom. Um outro texto é 1 Coríntios 6:12. Acompanhe comigo. 1 Coríntios 6:12. Diz o texto: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar. Meus amados irmãos, tudo lhe é permitido, mas eu não me deixarei dominar. Quantas coisas que estão diante dos nossos olhos e nós não percebemos que nós temos autoridade de Deus para negar. Isso é algo reprovável por Deus. E eu posso escolher, definir, não pecar e ter uma vida santa diante do Senhor. Nesse Dia dos Pais, talvez você tenha refletido sobre muita coisa. Quem foi você como filho? Ou quem é você como pai, se você já é pai? E eu me lembro de algumas histórias e de algumas questões que foram muito marcantes junto a meu pai. Eu me lembro de um provérbio popular que meu pai sempre falou comigo: diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Você já ouviu esse ditado? Um outro ditado que, hora e outra, meu pai me falava comigo na minha adolescência e um pouco da minha juventude era: quem anda com porco, farelo come. São aprendizados que a vida passa e nós vamos refletindo sobre isso. Porque, meus amados irmãos, há um texto da palavra de Deus que esclarece um princípio muito claro sobre as direções que a palavra tem para dirigir os nossos passos como homens justos, piedosos, restaurados pela palavra. E eu queria que você pensasse comigo naquele texto de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Leia comigo. 1 Coríntios 15, versículo 33. Diz: não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Parece que esse texto ele está solto, mas na verdade ele deveria estar muito bem guardado no nosso coração. Porque quando nós olhamos para esse texto, nesse primeiro momento, a primazia da palavra traz para nós, no livro de Salmos, essa primeira verdade. A palavra de Deus dirige os passos do justo. E ele começa dizendo o que o justo não deve fazer.
Daí a afirmação que a felicidade é fruto daquilo que não se faz para poder fazer o que se deve fazer. Porque o Salmo começa exatamente assim, dizendo que o justo não deveria fazer. Olha o texto comigo. O texto diz: ele não segue o conselho dos ímpios, ele não imita a conduta dos pecadores, nem senta na roda dos zombadores. Perceba que a felicidade do justo, apresentada aqui pelo salmista, primeiro apresenta o que o justo não pode fazer. Por que começar com o negativismo? Por que começar com aquela teologia do não? Não pode isso, não pode aquilo. Porque naturalmente nós temos o ego, a soberba, a vaidade da vida, a necessidade de nós termos o controle absoluto, não importando em algumas vezes, ou na maioria delas, se Deus está de acordo ou não com isso. O texto é claro em dizer, o Salmo 1, como será em todo o restante da Bíblia, falando sobre a postura que um cristão, que um homem justo, piedoso deve ter. Ele traça primeiro o diagnóstico perfeito do pecador. É como se Paulo dissesse a nós que é dentro das intenções mais profundas do coração do homem que há maldade. Paulo diz que há no coração do homem mentira, homicídio, adultério, ciúme, fornicação, glutonaria. Isso está dentro do homem. E a palavra de Deus vai dizer que o que importa não é o que entra, mas é o que sai. Porque o que sai reflete aquilo que eu e você retemos. Nós citamos agora há pouco 1 Tessalonicenses 5:21. Analisai tudo e retém o que é bom. E aquilo que está retido, que está dentro de nós, é aquilo que nós anunciamos. Então, em busca da felicidade, o mundo segue o conselho dos ímpios, o conselho dos zombadores, o conselho dos escarnecedores, dos pecadores. O problema do mundo é que todos pensam que a felicidade está em fazer essas coisas. Só que a palavra de Deus não quer dizer que você será um crente ou um homem justo parasita. Você não vai fazer nada. Não tem nada a ver. A questão não é o que você não vai fazer. A questão é o que você deve fazer. Você não fará essas coisas, mas você fará outras coisas. É por isso que o Salmo começa a chamar a atenção daquilo que nós não deveríamos fazer. Mas ele continua dizendo agora o que o justo deve fazer. Vimos o que o justo não deve fazer. Ele não deve seguir o conselho dos ímpios, ele não deve sentar na roda dos escarnecedores, ele não deve se deter no caminho dos pecadores. Mas o que ele deve fazer? O texto diz: ele deve ter o seu prazer e a sua satisfação na lei do Senhor, e nela meditar dia e noite. Ou seja, não há espaço de tempo que Deus aceite que a sua palavra não esteja envolvendo o nosso coração. Nós temos que estar totalmente envolvidos com a palavra, em todo o tempo. O prazer está na lei do Senhor. É nesse caminho que a palavra diz que nós encontraremos a felicidade. Davi foi achado homem segundo o coração de Deus. E no Salmo 37, versículo 4, Davi diz: alegre-se no Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Meus amados irmãos, nesse caminho, o justo encontra felicidade. A alegria, porque a palavra de Deus nos ensina que a primazia da palavra dirige os passos do justo. E o que nós vemos é algo totalmente diferente no mundo. Por quê? Porque o ímpio ele vai piorando, ele vai se deteriorando nesse mundo, ele vai a cada dia andando, até que ele para. Ele vai piorando como pessoa. Quando a palavra diz que o ímpio ele segue o conselho dos pecadores, o conselho revela segredo. Aquilo que o homem deve guardar como algo que ele imagina que está oculto diante de Deus. Mas quando nós estudamos a palavra, quando nós meditamos nela, nós sabemos que nada pode ficar fora da presença e do cuidado do nosso Deus. A degradação do ímpio é tão grande que o versículo 4 vai dizer que os ímpios são assim, eles são como a palha. Meus amados irmãos, o ímpio piora tanto que ele é como a palha. Você sabe o que é a palha? Quem é a palha? A palha é algo sem valor,
A palha é aquilo que não tem mais o grão. Ela perdeu o sentido, ela perdeu a sua vida. Ela é sobra, ela é restolho, ela fica jogada até que o vento a espalha ou até que o sol intenso a queime. Esse é o destino que a palavra de Deus diz que o ímpio terá. Ele se tornará como a palha. Meus amados irmãos, o ímpio vive de um lado para o outro, até ser despedaçado e queimado como a palha. Mas a palavra diz que o justo é feliz, porque Deus dirige os seus passos. Jim Elliot escreve algo interessante sobre esta verdade do Salmo 1. Olha o que Jim Elliot declara. Ele ilustra muito bem o ponto a dizer, não é tolo quem abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Guarde isso. Não é tolo quem abre mão do que pode reter para ganhar o que não pode perder. Ah, meus amados irmãos, tolo é aquele que retém o que deveria ter desconsiderado. Tolo é aquele que retém o conselho dos ímpios. Tolo é aquele que se detém no caminho dos pecadores. Tolo é aquele que segue o caminho dos zombadores. Mas sábio e prudente é aquele que retém a palavra de Deus e o quanto que Cristo foi revelado nela. Nós temos uma terminologia chamada Torá. A Torá significa a lei de Deus. Olha o que Jim Elliot fala sobre a Torá. A Torá como lei de Deus. Porque a palavra diz que o justo tem o seu prazer na lei de Deus. A lei como Torá. A Torá, que é a lei, que são as palavras de Deus, ela atinge o centro do coração humano. Então, Eugene H. Peterson observa o seguinte: Torá, ela vem de um verbo no hebraico chamado yarar, que significa lançar algo. No caso, uma lança que alcança e que atinge o seu alvo. Ou seja, a Torá é a palavra que sai da boca de Deus e ela atinge o coração do homem. A Torá é aquilo que é lançado por Deus como parte intencional de Deus para o coração do homem, porque só Deus sabe o que o nosso coração precisa para ser transformado. É por isso que o escritor de Hebreus diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Mas diz também que a palavra de Deus ela é capaz de discernir as intenções mais profundas do coração humano. E ele vai continuar dizendo, Eugene Peterson, ele diz, no momento que nos tornamos conscientes de que Deus fala conosco, o deleite é espontâneo. Os salmos são palavras que absorvemos, designadas para moldar uma vida em nós, para alimentar as energias de salvação. Este deleite desenvolve-se em meditação na Torá. Meditar, do verbo agar, é uma ação física, pois envolve murmurar e resmungar, assumindo um tipo de prazer físico em produzir sons e palavras, sentindo o significado delas, à medida que as sílabas são formadas pela laringe, língua e lábios. Ou seja, meditar é falar em voz baixa. É você estar pegando a palavra e você está citando, a palavra entra e você vai balbuciando a palavra, você vai repetindo aquela palavra e ela vai entrando no seu coração. É como o livro do profeta Isaías diz, eu queria ler com você, Isaías capítulo 31, versículo 4. Acompanhe comigo, Isaías capítulo 31, versículo 4. Diz assim: assim me diz o Senhor, assim como quando o leão grande, que ruge ao lado da presa, e contra ele se junta um bando de pastores, e ele não se intimida com os gritos deles, e não se perturba com o seu clamor. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para combater nas alturas do Monte Sião. Ou seja, para Isaías, o profeta, a palavra tinha força do rugido do leão. Aquele som audível, penetrante, que faz tremer e abalar as nossas estruturas.
Deus, ele precisa abalar as estruturas do nosso coração para que tenhamos um coração totalmente reconstruído pelo Senhor. Por isso nós aprendemos que a importância, a relevância da palavra, a primazia da palavra surge primeiro nessa verdade. A palavra de Deus dirige os passos do justo. Segunda verdade, a palavra de Deus, ela define a postura do justo. Vamos ler versículos de número 3 e versículos de número 4. Salmos 1, versículos de número 3 e 4. Diz o texto: é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Meus amados irmãos, é claro em saber à luz desse texto que o versículo 3 e 4 do Salmo 1 traz essa segunda verdade. A palavra de Deus não apenas dirige os passos do justo, a palavra de Deus também, ela define a postura do justo. Observe que o texto é claro em dizer que a palavra demonstra a postura do justo. O justo, o texto diz, ele é plantado como árvore. Você já viu alguém plantar uma árvore? Abre-se um buraco na terra, há uma medida dependendo da árvore que você for plantar. Aquela árvore é plantada, ela precisa ser cultivada. Deus é aquele que traz a semente da palavra e planta no coração do homem, de forma que as raízes produzidas pela árvore da vida que é Cristo, mantenha firme o meu e seu coração em toda a direção que o Senhor tem para mim e para você. Aqueles que andam segundo a palavra não tem confusão no seu coração. Deus é aquele que esclarece. Por isso, a palavra que define a postura do justo, ela mostra a raiz, aonde a nossa terra é adubada e plantada pela palavra que chega enraizando, firmando o nosso coração na palavra. Mas o texto continua dizendo que o justo não é apenas estabelecido, plantado, profundamente enraizado na palavra. Ele diz que o Espírito nutre, porque ela é plantada, olha só o texto, versículo 3, é como árvore plantada à beira de águas correntes. Você vai observar que há uma ilustração muito clara na Bíblia de água, fazendo referência à água ao Espírito Santo. O Espírito Santo como água é aquele que limpa o nosso corpo das impurezas do pecado. Mas é o Espírito Santo também que como água traz o poder de Deus. Por isso a árvore não foi plantada em qualquer lugar. Ela foi plantada a águas correntes. Você lembra daquela mensagem dita por Jesus em João capítulo 7, versículo 38? Eu queria ler com você esse texto. João capítulo 7, versículo 38, diz o texto: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A palavra de Deus, definindo a postura do justo, ela não apenas enraiza o nosso coração na palavra, mas a gente recebe o Espírito Santo que vem nutrir a nossa fé. A fé é um dom de Deus e ela só vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra. A intervenção do céu pelo Espírito Santo no coração do pecador, tornando o pecador agora resgatado pelo Senhor como um servo bom e fiel, porque a nossa vida é nutrida pelo Espírito Santo. Rios de água viva fluirão da vida daqueles que são alcançados pela palavra. Por isso que a palavra, ela dirige os passos, mas também a palavra define a postura do justo. Terceira postura aqui, ela não está apenas plantada e enraizada como árvore à beira das águas, mas ela também, diz o texto, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Ou seja, o justo frutifica em boas obras para a glória do Pai que está no céu. É isso que ele espera. Jesus chegou a dizer que pelo fruto conhecereis a árvore. A palavra de Deus, ela define a postura do justo, porque nós podemos produzir fruto. A palavra chega em nós, mas ela passa por nós e nós abençoamos pessoas por onde quer que nós iremos. Por meio da palavra, nós podemos e iremos frutificar por causa da direção e da determinação do próprio Deus.
Paulo escrevendo à igreja aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 10, ele diz: vós foste feito em Cristo Jesus para as boas obras. Somos chamados para as boas obras. E ainda a palavra definindo a postura do justo, nós vemos que ela foi plantada como raiz, ela foi nas águas correntes, porque ela é nutrida pelo Espírito Santo. Ela é uma árvore que dá fruto e suas folhas não murcham, mas ela também se mantém vigorosa, bonita, porque ela prospera. O texto continua a dizer, ela dá fruto e não murcha, porque tudo que ele faz prospera. Está na sua Bíblia, versículo 3, de Salmo número 1. Olha a última frase, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Tudo o que ele faz quem? Tudo o que ele faz o justo. Aquele que foi justificado por Cristo na palavra vai prosperar em tudo. Que coisa maravilhosa, meus amados irmãos, quando olhamos essa mensagem, a primazia da palavra, ela dirige os nossos passos e ela define a postura do justo. E por último, a última verdade, além da palavra dirigir os nossos passos, além da palavra definir a nossa postura, a postura do justo, por último, a palavra distingue a posição do justo. A palavra distingue a posição do justo. Olha o versículo de número 5 e 6. Salmo 1, versículos 5 e 6. Para os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela dirige os nossos passos, a palavra de Deus, ela define a postura do justo, mas a palavra de Deus distingue a posição do justo. Diz que o Senhor conhece o caminho dos ímpios, mas também diz que o Senhor conhece o caminho dos justos. E diz que o caminho do ímpio leva à destruição, mas que o caminho do justo é o caminho que Deus aprova. Deus nos mostra que o justo é feliz porque ele frutifica, porque ele detém o poder de Deus, porque ele é transformado pelo poder de Deus. Paulo, quando vai confrontar a igreja de Roma, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Por isso que o Salmo começa: como é feliz aquele que tem a sua satisfação na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Então aprendemos que a palavra de Deus distingue a posição do justo, porque enquanto o ímpio é condenado, o justo prosperará, seu caminho é abençoado. Olha só, o ímpio ele não recebe justificação. Versículo 5, por isso os ímpios não resistirão ao julgamento, eles estão condenados, não há perdão para o pecado. Viveram a vida sem limites, não foram transformados pela palavra, se rebelaram contra Deus, eles não resistirão ao julgamento. A palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Aqueles que têm Cristo, aqueles que têm a palavra, Jesus se torna um advogado, nós temos a defesa. O ímpio vai para o julgamento sem defesa, ele não resistirá ao julgamento. Portanto, o ímpio, ele não recebe justificação. O justo, como diz Paulo em 2 Coríntios 5, 21, em Cristo Jesus fomos feitos justiça de Deus. Romanos 8, 29 diz que a quem ele elegeu, a quem ele chamou, a quem ele predestinou, a estes também justificou. Quem tem Cristo é justificado. Quem não tem Jesus Cristo tem justificativa. E eu espero que você não tenha justificativa. Eu espero que você viva a justificação que é trazida por Deus. Porque o ímpio não resistirá ao julgamento, mas o justo será abençoado e prosperará em tudo. O ímpio também não terá comunhão. A palavra de Deus diz que o ímpio não resistirá ao julgamento, nem os pecadores na comunidade do justo. O pecador não persistirá, não resistirá na comunidade do justo. Aqueles que vêm para a igreja e só querem ouvir a palavra e sair dali e não obedecer a palavra, não se comprometer com a palavra, Deus diz: a estes
eles não resistirão na comunidade, ou seja, eles não terão comunhão comigo. Você já imaginou a vida de alguém que ouve a palavra, mas não se importa com ela, portanto, não tem comunhão com Deus? É uma vida vazia, sem a presença de Deus, porque continua praticando o mal. A ideia do crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo, não há arrependimento, não há confissão de pecados. A palavra diz que ele terá e não prevalecerá na comunidade. E por último, o ímpio, eles receberão a condenação. Versículo 6 de Salmos número 1 diz: porque o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho do ímpio Deus não aprova, ele será condenado. Meus amados irmãos, que dificuldade quando olhamos para pessoas que não temem a Deus. Eu queria desafiar o seu coração a orar por todos aqueles que você sabe que estão fora da casa de Deus, que estão distantes da promessa de Deus. Deus nos chama a ser testemunha dele e de pregar o evangelho a toda criatura. Quem transforma o pecador é a palavra santa e poderosa do Senhor. Nós não devemos julgar este ou aquele, nós não devemos ser juízes dos nossos irmãos, mas devemos amar o nosso próximo, pregar a palavra, porque como resultado da palavra, essas pessoas serão transformadas. E eu creio que Deus falou contigo, Deus falou conosco. Eu queria encerrar esse texto com o Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 7. Vamos ler comigo? Mateus capítulo 7. Vamos ler versículo 21 a 23. Mateus 7, 21 a 23. Diz o texto. Mateus 7, 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Meus amados irmãos, a palavra de Deus para mim e para você. Aprendemos hoje a primazia da palavra. Nós temos a palavra, precisamos pregar a palavra e nós cremos que Deus nos livrará do poder do mal. É isso que a palavra diz. O caminho do justo, Deus o conhece e o aprova, mas o caminho do ímpio, Deus o condena. Vamos ouvir agora uma canção, mais um louvor, e daqui a pouco voltaremos para orar e encerrarmos este culto para a glória do nosso Deus. Amém? Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Pronto a ser quebrado, a ser queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. É tua presença. Meu maior valor, atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu mais quero.
Meus amados irmãos, após ouvirmos mais este louvor, ouvimos mais este cântico de adoração ao Senhor, quero convidar você a orar comigo em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Estamos aqui meditando no livro de Salmos, número 1, a primazia da palavra, a relevância da palavra, a importância da palavra. E aprendemos aqui essas três verdades. A palavra de Deus dirige os passos do justo. A palavra do Senhor, a palavra de Deus, define a postura do justo. E a palavra do Senhor distingue a posição do justo. Louvado seja o teu nome, porque somos justificados por tua palavra. Somos livres de todo o mal e andamos como resultados dela. Por isso, Pai, dai-nos um restante de domingo abençoado, que essa nova semana que chega seja marcada pela autoridade da tua palavra e que podemos pregar com ousadia a tua palavra, para que cada vez mais amigos, parentes, familiares sejam transformados da tua palavra, do homem ímpio para o homem justo, do homem mau para o homem bem, do homem perdido para o homem salvo, do homem doente para o homem curado, do homem oprimido para o homem liberto. E que assim toda a nossa casa se renda ao Senhor e seja fruto da tua palavra. É a oração que te pedimos e te agradecemos pela fé, pelo nome de Jesus. Amém.